Olha, política é igual a televisão sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai continuar assistindo o que não quer. Então, vamos conversar? Aécio, vamos conversar? Vamos conversar. Meu nome é Aécio Neves e eu sou alguém que acredita profundamente na capacidade transformadora da política. Mas da política feita com seriedade, com planejamento, com amor mesmo ao Brasil. Dizem que as coisas não acontecem por acaso nas nossas vidas, né? E a vida me deu duas oportunidades extraordinárias. A primeira, de nascer na família que eu nasci, de homens públicos, meus dois avós, meu pai, que faziam política porque acreditavam na política, com absoluta integridade pessoal, honestidade de princípios. Foi aí que, de alguma forma, eu passei a compreender a importância da política numa sociedade democrática. E a segunda oportunidade foi poder ter acompanhado ao lado do meu avô Tancredo, talvez a mais bem-sucedida construção política já feita em qualquer tempo no Brasil, que nos permitiu deixar para trás 21 anos de ditadura, de autoritarismo e nos reconciliarmos com a democracia, com a liberdade. O neto dele e secretário particular Aécio Cunha Neves, que também nunca votou para presidente, leu a Carta do Recife, um documento em que os jovens pedem maior participação nas decisões do futuro governo. Presidente Tancredo Neves, a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda, Brasil! Eu, na verdade, entrei na política para valer num momento extremamente doído para mim, um momento de sofrimento para a população brasileira, os mais velhos. Certamente se lembrarão, né, que meu avô Tancredo liderou ao lado de tantos brasileiros essa reconciliação, esse reencontro do Brasil com a democracia e poucas horas antes da sua posse, ao invés de acompanhá-lo ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, para que ele fosse empossado presidente, eu levei ao hospital de base, onde ele foi internado. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. E jamais pôde tomar posse, jamais pôde transformar o seu sonho, que era o sonho de milhões de brasileiros, em realidade. Aécio foi eleito 4 vezes deputado federal e por 4 vezes foi líder do PSDB. Chegou à presidência da Câmara, onde mostrou um jeito novo de fazer as coisas. Nós acabamos com a imunidade parlamentar. O tempo passa muito rápido, mas até a minha administração, a nossa administração, para você processar um parlamentar que cometeu algum desvio, alguma irregularidade, você tinha que pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal. Nós acabamos com isso. E é um tema muito atual hoje. Nós estamos vendo essas denúncias vergonhosas, né, que a todo instante chegam. E eu me lembro que um dia eu liguei para o presidente Fernando Henrique, eu era presidente da Câmara. Falei, presidente, eu tenho uma novidade. Ele falou, o que é? Que está precisando do quê? Eu falei, não estou precisando não, eu estou lhe devolvendo quase 100 milhões de reais do orçamento da Câmara dos Deputados, algo que jamais tinha acontecido em qualquer tempo na história, para que você possa colocar na educação, na saúde, na segurança. Então foi uma primeira demonstração que a gestão planejada e eficiente, ela é econômica. Eu falo sempre que não há nenhuma medida de maior alcance social que melhore mais a vida das pessoas do que a boa aplicação do dinheiro público, com planejamento, com transparência. Com apenas 42 anos, Aécio foi eleito governador de Minas. O estado com maior número de municípios do país passava por uma das piores crises da sua história. O êxito do nosso governo, o que me fez ter sido o governador mais bem avaliado do Brasil, foi em razão das medidas que nós tomamos no princípio, nos primeiros dias, de enxugamento da máquina pública, de redução do número de secretarias, de cargos comissionados, dos exemplos pessoais que eu precisava dar numa situação dramática que vivia o Estado. Nós não tínhamos dinheiro sequer para pagar a folha salarial. Cortei pela metade o meu salário, congelei o salário de todo o primeiro escalão e disse o seguinte, olha, vai trabalhar aqui quem quiser me ajudar a transformar Minas Gerais. Eu não tinha direito nem condições de estabelecer 2, 3, 4, 5 prioridades. Estabeleci uma, educação. Então nós criamos metas para todos os servidores da educação. Hoje, segundo o governo federal e a Prova Brasil, os estudantes de Minas, os alunos de Minas, são os que têm o melhor desempenho no ensino fundamental. Aécio foi reeleito governador de Minas em primeiro turno, com 77% dos votos. Eu não fiz um governo do PSDB,
dos aliados partidários. Eu fiz um governo das melhores figuras que eu pude reunir. E é isso que nós precisamos ver no Brasil. Um governo qualificado. Vamos virar essa página dessa tentativa de fazer sempre uma divisão entre nós e eles. Aqueles que criticam o governo, aqueles que se indignam, como eu estou indignado, e acho que tantos brasileiros, com o que está acontecendo com a Petrobras, com o que está acontecendo com a Eletrobras, o que está acontecendo com o Estado brasileiro, são os pessimistas, são os que não gostam do Brasil. E os que bajulam o governo são os patriotas. Nada disso. Nós temos que ter generosidade, fazer um Brasil que seja de todos, porque o Brasil tem jeito. O Brasil tem muito jeito. Porque o problema não é o Brasil, o problema é o governo que está aí. Quando o governo vira o problema, aí a saúde vira problema, a educação vira problema, a segurança pública vira problema. O que nós precisamos é de uma nova visão de Estado. Em 2010, após 2 mandatos, Aécio deixou o governo de Minas com mais de 90% de aprovação. O que nós assistimos no Brasil no ano passado foi uma sinalização muito clara de que o brasileiro não aceita mais passivamente o desgoverno, um governo que não conversa, um governo que se omite nas questões essenciais, como segurança, como saúde, um governo que acha que pode governar só com a propaganda, e não pode. Se nós não tivermos, a partir daqueles eventos de junho, uma melhoria na qualidade da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da própria segurança, nós tivemos uma modificação profunda na cabeça das pessoas. Os governantes, todos eles, de qualquer partido, têm que estar muito atentos. Ou se dá respostas claras, objetivas, né, de como fazer, ou se explica aquilo que não é possível fazer, ou pagarão um preço caro. Eu andei muito pelo Brasil, continuo andando, querendo conversar, querendo ouvir. Não há nada mais perigoso do que um governo que não ouve as pessoas. Nessas conversas eu pude aprender muito sobre o Brasil, mas pude perceber de forma muito clara até onde vai a ineficiência do governo. Eu fui no Centro-Oeste, tive algumas reuniões importantes com agricultores, com empresários daquela região. É extraordinário o esforço e a capacidade produtiva da nossa gente. Não tem ninguém mais produtivo do que o brasileiro, da porteira para dentro. Da porteira para fora, falta tudo. Faltam ferrovias, faltam rodovias, faltam hidrovias. Eu vi lá o milho se perdendo no tempo porque falta armazenamento. Portanto, falta planejamento no Brasil. Na transposição do São Francisco no Ceará, eu vi lá o Francisco, o desalento dele ao ver as frentes de obra indo embora, e ele sequer tem a expectativa de que vai estar vivo para ver a água chegar. Isso serve para a Transnordestina também, orçado em menos de 4 bilhões, já gastou o dobro disso, não se sabe quando vai ser entregue, e fica tudo por isso mesmo. E eu andei mais, eu andei na periferia das grandes cidades, conversando com a rapaziada, conversando com os jovens que estão assombrados, indignados com esse desprezo ao dinheiro público. Eu fico pensando na Suene, minha amiga lá de Campina Grande, que já dizia no ano passado, né, como os preços estavam subindo e agora como estão. Há mais de um ano eu venho dizendo, tomem cuidado que a inflação está voltando, o governo finge que não está acontecendo. Você compra hoje as mesmas coisas quando vai ao mercado do que você comprava um ano atrás? Claro que não. Mas se o governo não reconhece que a inflação está saindo do controle, a de alimentos já está acima de 10%, ele não vai tomar as medidas necessárias para enfrentá-la. Então, o que me preocupa é que muitas das conquistas que nos trouxeram até aqui estão indo embora. Porque não adianta você achar que distribui algum benefício para qualquer cidadão se, com a inflação, a receita que ele tem é corroída, o salário que ele tem, ou o benefício que ele recebe, vai embora. E agora, Aécio? Eu tenho uma confiança muito grande, confiança e esperança, de que nós vamos viver, dentro de muito pouco tempo, um quadro novo no Brasil, onde ética e eficiência caminhem juntas, onde as pessoas olhem para o governante e falem, olha, ele não resolveu tudo que eu gostaria, mas está fazendo um esforço enorme para melhorar a minha vida. É isso que está faltando no Brasil, confiança da sociedade nos seus representantes. E a nossa obrigação é trabalhar para resgatar essa confiança, com muita seriedade, com muita coragem, mas principalmente com amor enorme ao Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa noite.